Estamos começando nossos trabalhos aqui em terceiro Fórum de Diversificação Econômica de Minas Gerais. A coisa está crescendo, né? Era regional, agora um regional para Minas Gerais. E nós estamos aqui ao lado do Tenente Melo, Tenente Subsecretário de Liberdade Econômica e Empreendedorismo de Minas Gerais. Tenente, para falar justamente sobre a pasta, né, que é empreendedorismo e de liberdade econômica, algo que é muito importante para os dias de hoje, né, ter essa liberdade econômica e pensar no futuro. Esse fórum fala justamente sobre essa diversificação econômica para superar o pós-minério, principalmente um fórum que começou na região do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. E como que vê essa região, né? Mariana, Ouro Preto, Congonhas, Itabirito, esse quadrilátero ferrífero que tem muitas cidades dependentes do minério, mas pensando já em como será após o minério, quando esse minério exaurir. Bom, a bandeira da liberdade econômica é uma bandeira muito cara para o nosso governador Romeu Zema e toda a nossa equipe. Tenho certeza que fala aqui em nome também do nosso secretário de Estado, Fernando Passalio. A liberdade econômica ela tem um objetivo muito claro, que é o de simplificar o ambiente de negócio. E quando você simplifica o ambiente de negócio, você se torna mais atraente, tanto para novos investimentos, como também para aqueles negócios que já existem, porém querem crescer, pequenos negócios que precisam crescer, precisam se formalizar. E aí quando a gente traz isso para a realidade dos municípios minerários, que precisam, mais do que os demais, diversificar a sua economia, é juntar a fome com a vontade de comer. Nós temos a necessidade iminente, imperativa da diversificação. Para isso, nós precisamos garantir um ambiente para que aqueles pequenos negócios possam ter facilidade para crescer, para se desenvolver. A liberdade econômica em Minas Gerais ela já está bem estruturada, inclusive servindo de referência para outros estados. A gente tem muito orgulho de falar sobre isso. Um programa que foi iniciado lá em 2019, 2020, o primeiro mandato do governador Romeu Zema, e hoje outros estados nos procuram para entender como que a gente está fazendo aqui em Minas para poder replicar nos seus estados. É o programa de simplificação Minas Livre para Crescer. Ele busca apoiar os municípios na regulamentação da liberdade econômica e uma das frentes de trabalho, né, de preocupação da liberdade econômica é exatamente a revisão normativa. Rever, revogar, atualizar leis, decretos que estejam hoje em vigência, porém atrapalhando o setor produtivo. Bem, falando sobre essa questão do setor produtivo, tem um entrave em negócio em Minas Gerais que está preocupando. Nós temos, por exemplo, uma indústria, não só em Minas, né, falamos de extrema, que tem uma produção tecnológica muito grande, uma diversificação econômica enorme, mas nós temos uma dificuldade lá na ponta, né, no varejo. Por exemplo, na área de eletrodomésticos. As empresas encontram uma carga tributária muito alta para estar de portas abertas e ter preço competitivo com o mercado, principalmente com e-commerce. Que iniciativa que o governo está buscando justamente para ajudar a resolver isso e transformar, né, esse comércio mais atrativo e competitivo no mercado? A questão do e-commerce de Minas Gerais, inclusive, já é uma referência, né? Existe já um tratamento tributário setorial para e-commerce em Minas que fez com que Minas Gerais atraísse o centro de distribuição de várias dessas empresas, como o Mercado Livre, por exemplo. Eles não vieram para Minas porque gostam de Minas, eles vieram para Minas porque Minas Gerais é um ambiente já propício, já referência em relação à questão tributária para e-commerce. O importante é exatamente os empreendedores entenderem essa lógica, e aí é muito importante o apoio do setor de contabilidade, das associações de contadores, para que eles estudem e estejam bem afiados na questão da legislação tributária. A legislação tributária no Brasil é uma confusão, é uma bagunça, a gente sabe disso, mesmo com essa revisão que está sendo discutida, já foi discutida no Congresso e aí agora passa por a sua regulamentação, é uma coisa ainda que deixa muitas interrogações, evidentemente, por isso a importância de ter um setor de contabilidade muito atento. É uma realidade não só de Minas, mas do país como todo, essa dificuldade. E aí Minas tem buscado realmente se diferenciar na apresentação de TTS, como a gente chama, tratamentos tributários setoriais. E o setor de e-commerce é um deles. Tá? A questão tributária ela é difícil de lidar, não é uma coisa que a liberdade econômica pode atuar.
e a liberdade econômica sempre deixa isso muito claro, nós não podemos atuar na questão tributária. Porém, a nossa parte não é só isso, nossa parte também envolve empreendedorismo. E tudo aquilo que está afetando o nosso empreendedor, cabe a nós discutir e trabalhar para rever, simplificar e facilitar. Aí vem essa dificuldade, que, por exemplo, o e-commerce tem uma carga diferenciada, mas quem tem a loja aberta, a porta aberta, para esse tipo de negócio de eletros, já tem uma carga muito alta e está sofrendo com isso e muitas portas estão fechando. Já está caminhando uma solução também para ser competitivo, inclusive, com o próprio e-commerce? Já sim. Inclusive, no início do ano passado, se eu não me engano, no início de 2023, Minas Gerais atualizou o seu regulamento de ICMS, simplificando em mais de 1.000 páginas as regras, aquelas entrelinhas que atrapalham muito a vida do empreendedor, principalmente a questão tributária. Então já demos um passo significativo na questão da simplificação. Agora é revisão e buscar sempre ser competitivo. Isso está sendo revisto, está sendo visto e estudado sim, sempre com muita atenção. E por isso a nossa presença aqui. O nosso governador, nosso secretário sempre reforçam a importância de estarmos próximos dos setores produtivos, e aqui fica a minha referência à Federaminas pela organização deste fórum, para ouvir da ponta as verdadeiras demandas. Não somos nós lá do governo do estado, lá do gabinete, que sabemos as reais dores. Não somos nós que sabemos exatamente que lei, que decreto está atrapalhando a vida do empreendedor, que dificuldade tributária de fato está fazendo a diferença para o empreendedor ficar em Minas ou mudar para outro estado. Eles sabem essas dores melhores que nós. E toda a oportunidade que temos como essa, de ouvir, discutir, debater, anotar e levar para os técnicos a discussão, ela é muito importante. E a chance de nós acertarmos aumenta muito. Tenente Melo, até pelo som ambiente, né? Para quem está ouvindo aí no fone de ouvido, dá para sentir que tem aí um som ambiente, pessoas conversando, porque logo ao lado aqui do nosso podcast tem uma mesa de café. Né? E a gente está falando aqui de um quadrilátero ferrífero que tem aí um grande potencial turístico. E nesse potencial turístico nós temos um grande potencial de Minas Gerais. Primeiro, nós somos um grande produtor de café, né? Não só, né, próximo a essas cidades, que a gente está falando do quadrilátero ferrífero, já descendo um pouco para o sul de Minas, que é uma referência, mas também, né, no consumo desse café nas cidades turísticas, como Ouro Preto, como Mariana, Congonhas, São João del Rei, Tiradentes, falando mais próximo a essa região. E esse café aqui já representa isso, né? O pessoal fazendo ali um networking, tomando um cafezinho, experimentando, né, as quitandas deliciosas de Minas Gerais. Esse é o caminho, né, da nossa culinária, do nosso turismo, para muitas cidades, para ter uma economia forte e uma economia preparada para um pós-mineração, por exemplo? Este é o caminho, e o último a reconhecer isso é quem é da região, da cidade. Olha que interessante. Né? A gente percebe isso com muita clareza. A região de Ouro Preto, Mariana, é uma região que todo mundo que não é de Minas quer conhecer. Por que eles querem conhecer? Não é porque a gente é mais bonito que os outros, não. É porque a gente tem muita riqueza. A gente tem muito a oferecer, não só a questão histórica, mas quem tem a oportunidade de ir lá, de visitar, de conhecer a região, identifica as muitas riquezas que temos. Em vários setores da economia, a mineração foi por muitos anos o carro-chefe, a nossa locomotiva principal está no nosso nome, Minas Gerais, né? Nós temos uma atividade econômica no nome do nosso estado, mas ela nunca foi a única. Né? Como todo bom trem, uma locomotiva só faz sentido se ela tiver outros vagões para puxar. E nós temos muitos desses. Nós temos muito potencial. A produção do café, a riqueza cultural, a característica do povo mineiro de bem receber, de bem acolher, os bons hotéis que tem na região e que estão se ampliando, inclusive, nesse setor. Por quê? Porque estão percebendo. Tardiamente, evidentemente, porque nós, como seres humanos, costumamos nos acomodar. Temos uma grande atividade que nos garante riqueza, então vamos focar nisso e nos acomodar. É da nossa característica como ser humano. Por isso a gente tem que estar sempre se policiando, preocupado com o amanhã, com a visão do amanhã. Né? E hoje, esse mundo atual, esse mundo muito rápido, onde as coisas acontecem muito rápidas, em razão da tecnologia, em razão da nova geração que está chegando, que resolve tudo em 30 segundos, nós não temos mais o direito de nos acomodar. Então esses questionamentos, essas dúvidas, essas questões que são levantadas frequentemente, são nossa obrigação discutir, atentar e buscar soluções para ela. As nossas riquezas nós temos, elas são perfeitamente perceptíveis, mas repito, nós que somos de casa sempre somos o último a identificar. É mais comum quando alguém vem de fora e fala:
né, que reconhece a qualidade do nosso café, que reconhece a qualidade da nossa bebida, da nossa culinária, nossa gastronomia, ela é única no mundo. Ela é única no mundo, não é nem no país. Então, assim, nós precisamos valorizar isso. É interessante que nós recebemos visitas, né, do mundo inteiro e tem sempre aquela encomenda. Eu encontrei com os amigos do Sul alguns dias atrás e a encomenda dos amigos, ó, traz na bagagem uma cachaçinha, se possível um pão de queijo, mas se não der, porque normalmente vai vir congelado, pelo menos o doce de leite tem que ir junto. Tem que estar. E eu te falo o seguinte, eu estive na China por 2 semanas há um mês. E em uma das visitas que nós fizemos, tem um centro de importados da China. E lá tem estandes de vários países do mundo. E há um estande do Brasil. Quais são os produtos que mais se destacam lá? Os produtos de Minas. O estande é do Brasil, mas a maior parte dos produtos presentes nesse estande são produtos de Minas Gerais. Como é ver um evento como esse, né, um Fórum de Diversificação Econômica, que começou em Ouro Preto, bem regional, teve a 2ª edição em Conselheiro Lafayette, hoje chega em Belo Horizonte, já transformando esse regional que era, diríamos, né, micro, né, em macro para Minas Gerais, já trazendo aí a presença de presidentes de associações comerciais, de CDLs do estado todo, né, para participar desse evento, para discutir Minas Gerais e esse desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Bom, como eu falei, esse tipo de iniciativa ele é fundamental e por isso a gente faz questão de estar junto. Toda vez que o setor produtivo se une, os resultados são sempre positivos. A gente ouve isso com muita frequência do nosso governador, porque veio desse setor, né? E é um setor que é muito organizado. O que a gente precisa fortalecer sempre, e esse fórum, de novo, é um exemplo disso, é a união. Uma cidade sozinha não vai resolver o seu problema. Ela precisa estar unindo forças, somando forças com outras cidades da sua região. Quando a gente se junta, a gente fica mais forte para brigar, né? E no caso aqui, a briga é por um bom sentido, por um bom motivo, por uma boa causa. Obrigado, Tenente Melo. Eu que agradeço e reforço que estamos sempre à disposição por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na pessoa do nosso secretário Fernando Passalio. Muito obrigado a todos. Você pode compartilhar, hein? Está nas redes da Federaminas, nosso podcast, tem vários outros para você acompanhar também. E pode compartilhar com os amigos, que o assunto é muito importante e fala do nosso futuro, né?